Cast começando. Hoje o assunto vai render muita informação para você que está nos acompanhando, claro, pelo YouTube, videocast, né, o AEScast, e também em áudio, os podcasts, aescast.com.br, e também por todos os agregadores que você conhecer, estaremos lá. Hoje estamos com um episódio super especial para falar de dinheiro, mas não só de dinheiro, mas você que é engenheiro, que é empreendedor, técnico, enfim, que está com o seu empreendimento. Você está guardando dinheiro? Você está investindo dinheiro? O que você está fazendo com o seu dinheiro? E você sabia, vai saber, se não sabia, que você pode e tem benefícios dentro da sua função aí de engenheiro, né? Que é registrado, credenciado pelo CREA, para guardar esse dinheiro com facilidade. E para falar sobre isso, trouxe uma especialista, Geisa Rodrigues. Muito prazer em te receber aqui. Larissa, prazer é meu. Obrigada pela oportunidade de falar com os engenheiros, né? É muito importante levar essa informação para todos, que nem todos conhecem. Exatamente, e gera muita dúvida mesmo. A Geisa, gente, ela é consultora de benefícios, né? E é especialista em previdência complementar. Esse é o assunto específico aqui. Geisa, eu quero que você explique um pouquinho dessa sua função, né? Essa especialidade dentro principalmente da Tecnoprev, mas também você é consultora de benefícios e outras, né? Mas especificamente dentro da Tecnoprev. Legal, Larissa. Bom, primeiramente, obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo convite do próprio CREA, né? Em explicar esse benefício para os associados. É importante a gente salientar que todos os associados que hoje possuem o seu CREA, né, eles têm esse direito. A mútua é a caixa de assistência do engenheiro, e a mútua, ela promove aí uma diversidade de benefícios, e dentre esses benefícios está o Tecnoprev, que é a previdência complementar do engenheiro. E quando você bem colocou, né, o que você está fazendo ali com o seu dinheiro, o que você está fazendo pensando no seu futuro, é aí que entra o consultor de benefícios para poder trazer para o engenheiro essa explanação, a gente costuma dizer que a gente empresta os nossos óculos para eles enxergarem, porque às vezes a gente está vivendo ali no piloto automático e a gente não está enxergando o dia de amanhã, né? E é tão importante, sim, não só olhar para o nosso presente, mas olhar para o dia de amanhã, sim. Porque o empreendedor, né, o empresário está trabalhando, está em saúde, está fazendo tudo com a família, mas de repente pode acontecer como qualquer uma dor de barriga, né? Exatamente. Qualquer um, somos humanos, ora, e aí ele tem que pensar no futuro, aí ele fala, mas eu já invisto, mas gente, é um benefício que vocês têm e é fácil. Quero que você explique como que ele pode acessar esse benefício, o que tem, quais são as condições aí. Então eu vou partir desse seu gancho que você comentou sobre o investimento, Larissa. É muito bom, e quando o engenheiro fala eu já invisto, eu dou até os parabéns, porque já mostra que ele é uma pessoa ali que pensa no dia de amanhã, né? Sim. Ele é preventivo ali, ele pensa no dia dele, no dia de amanhã. Então, assim, o Tecnoprev, ele vai além de um investimento, tá? Ele é um fundo de pensão. O que é o fundo de pensão, né? O fundo de pensão, ele tem que ser muito semelhante ao que o INSS hoje te garante. Então, quando você pensa assim, eu sou hoje um segurado do INSS, né? O que você tem de benefício com o INSS? Dá para contar de fato com o INSS? A gente tem cada vez mais visto aí essa situação que a gente tem passado de reformas, né? Então eu pelo menos, né? Eu falo, eu não conto com o INSS. Infelizmente o INSS, ele pode até ser uma das suas fontes, mas ele não deve ser a única. Então a gente vai explanar um pouquinho sobre isso, mas em resposta à sua pergunta, é super fácil aderir o benefício, tá? Você tendo o criativo e você sendo associado da mútua, né? E aí a pessoa fala, eu preciso primeiramente ser associado da mútua, né? Não, isso é feito de forma em conjunto com a adesão do benefício, tá? Mesmo que você nunca tenha feito nenhum tipo de associação com a mútua. E o mais legal é que a adesão que você, a partir do momento que você faz a adesão do Tecnoprev, você se associando à mútua, reverte 100% da sua primeira anuidade para o seu fundo. Então, a mútua já te garante ali o seu primeiro depósito, a sua primeira contribuição dentro do seu fundo de previdência. Isso é muito legal. A partir dos próximos anos, você tem ali somente um percentual que é revertido, tá? Mas no primeiro ano é 100%. Então, fez o primeiro pagamento, ele já entra na sua conta. Entendi. E esse valor é a partir de quanto? Então, a partir de R$50 você já consegue fazer a sua inscrição, se assim a gente pode dizer, na mútua, e você já tem ali o
seu primeiro fundo de reserva dentro... R$50, gente. É anual, né? Isso, anual. Esse daí é o valor que a anuidade da mútua, tá? Uhum. Agora, falando de Tecnoprev, a gente não tem um valor que a gente costuma falar que é um produto de prateleira. Ele vai depender de cada perfil. Cada perfil tem a sua necessidade. Se hoje eu estivesse aqui batendo um papo com você, fazendo uma consultoria com você, qual seria a primeira coisa que você iria ter que me responder? Se você é casada, se você tem filhos, qual que seria mais ou menos o seu padrão de vida? Se seus filhos estão numa escola particular ou não, né? Se você tem ali um benefício extra de saúde, então, por exemplo, Geis, eu tenho meu plano, sim, de saúde, eu não dependo somente do SUS hoje para poder ter um plano de saúde, né? Então, tudo isso conta. Por quê? Porque, como eu disse para você, a Tecnoprev, ele é um benefício que vai além de uma previdência. Agora, eu até aproveito a oportunidade para falar para os nossos ouvintes o seguinte: se você está buscando um fundo de investimento, não é o Tecnoprev. O Tecnoprev, ele vai além disso, tá? Então, ele vai te garantir tanto na sua aposentadoria quanto também na sua vida. Por quê? Porque ele vai te atender numa renda por invalidez, que é aí que a gente vai falar um pouquinho mais de forma aprofundada, e também numa pensão por morte. Por isso que eu perguntei para você, se por um acaso nós estivéssemos aqui fazendo uma consultoria, eu iria te perguntar, você se importa com os seus filhos? Que pesado, difícil, né? Difícil alguém falar que não. Facada no coração. Porque se você falar assim pra mim, Geisa, hoje o meu maior legado é deixar alguma coisa, deixar um padrão tranquilo, né, confortável para os meus filhos, você tem que se inteirar deste benefício e falar, eu quero isso pra mim pra ontem. Por que eu não tenho isso até hoje? Entendi. Explica um pouquinho, então. Já vai falando lá, então, já sobre essa questão do fundo e o que ele auxilia durante esse investimento. Então, não tem um mínimo, que você já comentou. Não existe esse valor, um valor padrão. Se você falar, a gente vai fazer o cálculo de acordo com a sua necessidade. Perfeito. Porém, é muito interessante, o benefício ele é flexível. Se eu te apresentar aquilo que você precisa e não couber a contribuição no seu orçamento, a gente pode flexibilizar. Por quê? Porque o benefício, ao longo do tempo, as suas necessidades, elas mudam. Então, pode ser que você hoje fale, Geisa, eu quero começar com algo que caiba no meu orçamento, porém que não me deixe desatendida. E amanhã ou depois a gente vai ajustando. Melhorou aqui a minha fonte de renda e eu quero melhorar. Geisa, tive mais um filho. Hoje eu só tenho um filho. Tive mais um filho. É importante você entrar em contato com o seu consultor e falar, olha, nasceu mais um filho. Eu preciso agora rever este meu benefício. Porque caso você venha sofrer alguma situação inesperada, como uma morte ou até uma invalidez, você deixa as pessoas que você mais ama assim, com assistência. Sim, entendi. Então, falando mais aprofundado, tá? A previdência, né? Dentro do Tecnoprev, a gente costuma falar que nós temos 3 pernas. Então, é a perna de acumulação, que vai ser de fato a sua aposentadoria. Okay. Essa vai depender simplesmente de você. Geisa, eu acumulei R$10 mil. Você tem R$10 mil. Geisa, eu acumulei 100 mil. Você vai ter 100 mil. E isso vai ser rentabilizado dentro de uma carteira hoje que é gerida pela BB Previdência. Tá? Essa carteira, ela é diversificada exatamente para trazer uma rentabilidade acima do que uma renda fixa, por exemplo, hoje te garante no mercado de investimentos. Porém, como eu falei para vocês um pouquinho antes, se você está buscando apenas um fundo de investimento, eu quero fazer o Tecnoprev para comprar daqui 10 anos uma casa ou para comprar um carro. Você não está no lugar certo. Aqui nós estamos falando de futuro. Longo prazo. Longo prazo, nós estamos falando de planejamento de vida, planejamento de aposentadoria e, de fato, para que você tenha uma renda que te garante lá no futuro algo que você não precise depender de, como a gente usa, né, de caridade, né? Eu acho que a pior coisa que tem é você ver lá. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo claro disso, né? Eu tenho a minha avó, que ela é aposentada pelo INSS e recebe um salário mínimo. Um salário mínimo, ela não consegue nem pagar aluguel, os medicamentos dela. Não. Então, é disso que a gente está falando, é de você ter uma complementação. Você pode ter, sim, os seus investimentos, deve ter ali os seus fundos, você deve ter para outras finalidades, né? Para concretizações de sonhos, para concretização de um estudo no exterior do seu filho, enfim, de qualquer coisa. Esse é para você pôr lá e esquecer que ele existe. Maravilhoso. Tá? E uma informação muito importante, quanto mais cedo você entra, muito melhor. Então, hoje a gente fala muito com os engenheiros novinhos,
novinhos. E, infelizmente, os novinhos são aqueles que mais acham que são os super-homens, as super-mulheres. Nada vai acontecer comigo, né? Então, é importante que a gente saliente que é agora que vai ser o melhor momento, porque você vai ter uma contribuição super baixa para um resultado a longo prazo extremamente importante. A gente está falando aí de uma aposentadoria acima de 10 mil reais, né? Se você souber fazer uma carteira de aposentadoria digna ali, se você manter ali a constância das suas contribuições, a gente está falando de uma aposentadoria a longo prazo de um valor bastante agressivo. Entendi, tá? entendi. E a idade, como a gente está falando ainda de flexibilidade, a Tecnoprev, ela não determina uma idade para você entrar dentro do benefício. Você vai determinar isso. Por quê? Porque quem determina isso é a sua acumulação. Então, Geise, eu determinei aqui, vamos supor um exemplo, R$100 por mês de contribuição. Esses R$100 por mês é a manutenção que eu tenho do meu fundo. Porém, se eu precisar dar uma injeção, você pode fazer ali os aportes. Os aportes, eles têm um resultado lá na frente muito maior do que a própria contribuição mensal. Tá? Então, por isso que o plano é muito flexível e a gente sempre fala, deixa a contribuição dentro do que você pode, de fato, contribuir dentro do seu orçamento. E sobrou um dinheirinho, vai lá e faz o aporte. O aporte é super simples, de forma autônoma, você tem o painel do participante que você entra, você emite um boleto e você faz o pagamento super simples. Entendi. Tá? É igual você tentar fazer na academia aquele exercício com mais peso do que você consegue aguentar. Não adianta. Não vai terminar, então faça com aquilo que você aguenta. Exatamente. Certo? Faça com aquilo que caiba, mas faça. É o que a gente também usa um termo bastante interessante. É melhor pingar do que secar. Então, se lá na frente você precisar, vai ter uma fonte pingando do que secar. Tá legal? Certo. Aí, essa é uma das pernas. Isso. Falamos somente da perna da aposentadoria. Então, ficou claro que somente você que vai construir essa sua renda de aposentadoria. Quem vai determinar essa sua fonte lá na frente é a sua acumulação. E essa acumulação, ela vai gerar ali, ela vai ter todos os juros compostos do período. Ok. Tá? E aí vem a segunda perna, que essa é a mais importante do meu ponto de vista, e foi por isso que o Tecnoprev em 2005 surgiu, né? A gente até acabou não falando, mas o benefício ele já existe desde 2005. Olha, então é um benefício tempo, bastante... a gente tem um benefício já bastante sólido, é um dos melhores fundos de pensão que nós temos hoje no Brasil, é da entidade de classe dos engenheiros, e que poucos, infelizmente, sabem. Eu até falo, né? O meu marido, ele é engenheiro. E antes de eu trabalhar como consultora de benefícios do CREA, ele não sabia que tinha. A maioria não sabe. Não sabe. Então, é bastante importante a gente frisar que o fundo ele nasceu por conta dessa segunda perna, que é a renda por invalidez. Okay. Porque aí nós estamos falando de você em vida, nós estamos falando de você que tem ali o seu negócio, que tem os seus sonhos, que ali fez de tudo para poder passar na faculdade, tirar o seu CREA, e agora construindo tudo isso de repente de uma hora para outra, e não tem idade, é muito importante falar isso. Exato. Não tem idade. Você se vê numa situação de acidente ou numa situação de doença que te incapacite de conseguir laborar, de conseguir continuar com o seu sonho. E aqui, Larissa, eu falo que é o seu copo cheio. Tanto a renda por invalidez quanto a pensão por morte, dentro do benefício, ela é o seu copo cheio. O que significa isso? Se na aposentadoria depende unicamente, exclusivamente de mim, para que ela possa encher, esse copo possa encher, a pensão por morte e a renda por invalidez, ela é o seu copo que vai estar sempre disponível. Se você tiver uma sede, ela vai estar lá disponível. Inclusive, se você fizer adesão hoje e acontecer algo com você amanhã, você nem vai ter feito nem a primeira contribuição e você já tem direito. Não tem carência. Não tem carência. Que maravilhoso. Tá? Ela é uma seguridade previdenciária, porque o benefício, quando ele surgiu, né, e aí a gente já entra em alguns adendos, o Tecnoprev, ele é regido, né, e ele é totalmente auditado por um órgão que chama Previc. A Previc, ela é a entidade responsável por fazer a auditoria em previdências complementares. E a Previc, ela determina alguns requisitos, alguns KPIs ali para eles poderem gerir a carteira. E se o benefício não estiver sendo gerido dentro daquilo que é esperado, é se chamado atenção e tudo mais, e pode se perder até o direito de se ter esse benefício, tá? Então é um negócio muito sério, não é nada assim que, vamos lá, vamos ter um benefício que tá voando por aí. Não é. Tudo bem auditadinho, tudo bem auditado. Então,
agora falando da perna mais importante, que é a renda por invalidez, é o copo cheio, como eu tô falando. E ele cobre qualquer situação, seja ela uma situação de acidente, então você tá lá num final de semana, ou na grande maioria das vezes um engenheiro que tá numa obra, né? A gente vê tantos casos, a gente que tá na linha de frente, a gente vê muitos casos de engenheiros que estão ali no campo de trabalho e acaba se acidentando, e do dia pra noite, eles perdem ali totalmente a sua renda. E é aqui que é o ponto mais importante. Você, hoje, trabalhando, você tem lá a condição de você colocar todos os meses a sua contribuição, porque você tá olhando o seu futuro, olhando sua aposentadoria digna. Mas e se acontecer de você não ter mais essa renda? Como é que você continua enchendo o seu copo? E aí que entra a renda por invalidez. Porque a renda por invalidez, diferente do INSS... O INSS, se você se aposenta por invalidez, você não tem aposentadoria de fato. É uma coisa ou outra. Isso. Aqui no Tecnoprev, não. A renda por invalidez, ela vai cair todos os meses na sua conta, de acordo com aquilo que você se planejou, aquela contribuição que você faz. Porém, toda aquela acumulação que você fez para aposentadoria, ela continua existindo. Então, você pode somar, assim como também na pensão por morte. Se você vir a falecer, vai existir ali uma pensão por morte para os seus beneficiários, e vai se juntar também a toda aquela acumulação que você fez no período. Então, são duas coisas, elas se juntam, tanto na invalidez quanto na morte. E na pensão, na renda por invalidez, Larissa, a gente costuma dizer o seguinte... se você hoje está trabalhando, deixou de ter a sua renda porque você se acidentou ou sofreu uma doença, um AVC, qualquer coisa que te impossibilite de continuar trabalhando. Né? A pensão por invalidez, ela tem que ser dentro do seu padrão de vida, porque se hoje você é o arrimo de família, é aquela pessoa que traz ali o sustento para casa, você tiver, vamos supor aqui hipoteticamente, 10 mil reais de renda, tá? E você da noite pro dia deixa de trazer esses 10 mil reais, não, mas eu tenho os meus fundos de investimento, porque eu tenho os meus patrimônios, você vai dilapidar isso ao longo da sua vida para poder continuar mantendo esse padrão? Né? Então, por isso que a gente precisa sim ter isso. E mais uma vez, é uma complementação. Por que uma complementação? Porque se você já recolhe para o INSS, porque na grande maioria é obrigatório recolher, né? Porque tem ali a questão realmente tributária dos negócios, mas se você não tem nada, piorou, você está demorando muito para ter o Tecnoprev, porque quem tem o INSS já tem garantido pelo menos um salário mínimo, mas isso não mantém ele estabelecido dentro do padrão que ele já estava acostumado, né? Então, o Tecnoprev vem para complementar. E tudo isso é o cálculo que o consultor vai fazer com você no momento que você vem fazer a adesão. Se tem um mínimo, por exemplo, de ressarcimento, né, mensal, por exemplo. E também lá na aposentadoria, quando ele vai pegar o valor todo. Né? Ou é aquele valor mensal? É sempre por renda, tá? O fundo de pensão, ele nunca vai ser, porque algumas pessoas até falam, mas isso é um seguro de vida? Não tem nada a ver com seguro de vida. O seguro de vida, se você quiser ter, ele é até bom que você tenha, porque ele vai te complementar, né? Então, são coisas que se complementam. Mas o fundo de pensão, ele é aquele que vai te trazer a sua renda de sobrevivência, seja em vida, ou seja para os seus dependentes no caso de uma morte, ou seja lá na frente na sua tão sonhada e merecida aposentadoria. Sempre numa situação de renda, tá? Tanto na previdência para aposentadoria, quanto nas seguridades previdenciárias, que é a renda por invalidez e a pensão por morte. Entendi. Ficou esclarecido? Ficou, acredito que sim. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a Geisa. Estamos aqui super à disposição. Eu acho que assim, aqui hoje nós vamos explanar de uma forma bastante generalista, mas o benefício, ele é totalmente consultivo, não existe. Se você falar assim, Geisa, me manda aí o que você tem por WhatsApp, por e-mail, não existe. Ele porque é individual, é personalizado. Vai da renda que você vai, né, dispor ali mensalmente. Também, isso, né, do que você quer pra frente, porque de certa forma é feito um cálculo, né? De quanto você quer ter lá, então quanto você tem que investir hoje. Existem duas formas da gente chegar nesse cálculo, né? E primeiro você falar para mim qual benefício você quer ter. Olha que legal, né? Você imagina se você chegasse hoje para a autarquia e INSS e falasse para eles assim, olha, eu quero ter de benefício lá na minha aposentadoria 20 mil reais de aposentadoria. E estamos em Nárnia. Não seria muito bom? É maravilhoso. Porque a gente contribui mas a gente não recebe, né? Exato. Então, aqui não.
Não, aqui você fala, eu quero receber X lá na frente, o meu benefício que hoje atende a minha necessidade é X. E a gente faz o cálculo inverso. Para você ter esse X de benefício, você tem que contribuir tanto. E também tem a questão inversa. Geisa, eu preciso de X, mas essa contribuição não cabe no meu orçamento. Eu consigo contribuir com tanto. Quanto isso me traz de benefício? Aí a gente mostra todo o cenário para a pessoa, mostra para ela o que ela vai ter. E engraçado que, assim, às vezes a gente falando dessa forma, às vezes vocês podem achar assim, então eu vou ter que ter 3 contribuições, porque você está falando de 3 pernas? Não. Uma única contribuição. R$100, R$200, R$300, quanto você determinar. Essa mesma contribuição vai te atender nas 3 questões essenciais, que é a sua aposentadoria, a sua renda por invalidez e a pensão por morte. Entendi. Essas são as 3 pernas de uma vez. As 3 pernas. Você como a gente fala, que é o fundo de pensão na sua totalidade. Não adianta você falar, Geisa, eu quero só isso ou só aquilo. Para você ter, de fato, um fundo de pensão, você tem que ter as 3. Agora, se você não quiser as 3, é seu direito? Sim, é seu direito, ninguém vai te impor. Mas cabe ao consultor te mostrar a sua necessidade. Entendi. Não vai deixar mais caro, porque você tá tendo mais benefícios, gente. É isso. É importante vocês entenderem, porque assim, às vezes os mesmos R$300 que você vai querer direcionar só para sua aposentadoria, a gente poderia diversificar para as 3 questões e você vai ser bem atendido nas 3 questões essenciais, né? Porque não adianta nada, é como eu falei do copo, a gente sempre usa essa analogia. Não adianta nada você querer ter os R$300 todos os meses contribuindo somente para sua acumulação e se amanhã ou depois você ficar sem renda, como é que você continua colocando os R$300? Você paralisa. E aí, se você tem R$400, R$600 lá, é isso que você vai ter. E você não consegue sobreviver com aquilo que tá lá. Esse é, vamos dizer assim, que é o principal diferencial de outras previdências por aí. É, muito bom essa sua pergunta. A previdência privada hoje comercializada dentro de um banco, né? Ela é um produto e o próprio nome já diz, ela é comercializada. O produto previdência privada, ela tem que trazer um lucro para o banco, para aquela entidade. Tá? Isso seja em qualquer lugar. Então, você está falando de um produto que você tá comprando. E ali eles têm uma parte do que você contribui para eles, uma parte da rentabilidade do benefício fica para eles. Dentro da Tecnoprev é 100% sem fins lucrativos. Então, quando a gente liga, marca uma consulta, uma consultoria, ou marca ali uma visita e eles falam, não, eu já tenho previdência privada. Aí é a grande furada, porque você pode, hoje, com o mesmo valor que você tem ali nos bancos, né, fazendo ali a sua contribuição, você pode ter algo muito melhor dentro da sua própria entidade de classe, né? E a sua entidade de classe é aquela entidade que está ali te prestando vários atendimentos, benefícios de fato, sim, né? A gente quer ver ali o engenheiro, no caso, o profissional, sendo bem assistido. E o legal do benefício também, Larissa, ele pode ser estendido para os seus familiares, que a gente já ia chegar nesse ponto, mas eu ia perguntar. Né? Então, se você é engenheiro e a sua esposa, por exemplo, é professora, é médica, qualquer outra profissão, ou é do lar, né? Ela pode sim ter o próprio benefício dela, pensar no futuro dela e pensar no presente também, através de você que é engenheiro. Então, ele te dá a condição de você ter o benefício, mas são caixinhas separadas, CPF separados. Cada um vai ter a sua. Geisa, eu sou o homem engenheiro que tenho aqui o meu benefício. Se acontecer qualquer coisa comigo, eu estou atendido. Mas e a minha esposa, se acontecer alguma coisa com ela, como que funciona? Ela também tem que ter a dela. Se acontecer qualquer coisa com ela, ela está atendida. Então, em casa hoje, eu e meu marido temos o Tecnoprev exatamente pensando nisso. Temos 2 filhos pequenos, então se acontecer algo com ele, nós temos um amparo. Se acontecer alguma coisa comigo, ele tem um amparo junto com as crianças. Então, tem que ser pensado dessa forma. E tem limitação, por exemplo, de quem você pode colocar como dependente ou não? Não. Na verdade, ele a gente chama de beneficiário exatamente porque não precisa ter nenhum vínculo familiar. Se você quiser colocar a sua tia, se quiser colocar a sua vizinha, se você quiser colocar o seu melhor amigo, você pode colocar como beneficiário. Aí entra naquela questão, por exemplo, eu sou engenheiro, eu tenho um escritório, eu tenho um arquiteto de sócio, o arquiteto não entra na parte mais do CRE, foi separado, né? Cada um tem a sua entidade, mas aí você pode colocar como beneficiário, é isso? Ou não? Não, nesse caso, quando a gente fala de beneficiário, é aquele que vai ficar com o seu fundo no caso de acontecer algo com você. Okay. Se você tem o Tecnoprev e venha a falecer, quem vai receber tudo aquele valor que você contribuiu, que está ali na sua acumulação? Perfeito, entendi.
E no caso da morte, quem vai começar a receber a pensão por morte? Okay. Esse é o beneficiário. Como você comentou dessa questão, se você é engenheiro, tem um escritório e você tem pessoas dentro do seu escritório que não são de fato engenheiro, não tem o CREA, eles podem ter através da sua empresa. Isso é uma novidade. É uma novidade. É super novo isso, legal. Começou agora, que agora todo CNPJ, né, uma construtora, por exemplo, ela pode dar esse direito também para os seus funcionários. É um benefício para a empresa, né? Para os colaboradores. Que legal. É bem legal. Isso é super novo. Antes não, você tinha que ser um engenheiro que tinha. Agora, através do CNPJ, da construtora ou do escritório, né? Ele pode também disseminar aí dar esse direito para os seus funcionários. E, inclusive, o próprio arquiteto, que normalmente um escritório de engenharia tem o seu arquiteto, né? Tem. E aí ele pode ter. E aí também não tem uma limitação, por exemplo, o mínimo de funcionários, o máximo de funcionários, também não tem. Ele só vai ficar atrelado ao responsável legal. Quem é o responsável legal? Que é o engenheiro, que é o responsável daquele CNPJ. Entendi. Então, vamos dizer assim, é uma previdência, né, no caso aí para aposentadoria, né? Que como tem as 3 pernas, a gente está falando da aposentadoria. Que, de certa forma, acaba rendendo mais, porque não entra naqueles juros absurdos de banco e tudo mais. Hoje, quando você entra nessa questão de rentabilidade, porque os engenheiros, eles se preocupam com isso, e é legal que se preocupem. Onde que eu estou colocando o meu dinheiro, né? Mas a rentabilidade, sinceramente, Larissa, é o que menos importa aqui, porque, como eu te falei, ele vai rentabilizar de fato, mas assim, ele vai rentabilizar mais do que uma renda fixa e muito menos do que, por exemplo, um fundo de investimento em bolsas de valores, algo mais agressivo. Por quê? Porque a gente está falando de um fundo conservador que preza pela sua aposentadoria, que é algo de sobrevivência. Tudo que trata sobrevivência, a gente não pode ter agressividade. Então, a Tecnoprev, em conjunto com a BB Previdência, não pode colocar o seu fundo em um fundo bastante agressivo, porque senão você vai ter perda de dinheiro, né? E a gente está falando de algo que é para sua sobrevivência. Para guardar, não perder. Exatamente, não é para você perder, né? Entendi. A questão de declaração de imposto de renda também, como que funciona? Isso, muito legal. Quando a gente fala de uma previdência, somente a previdência lá no banco, né? A gente está falando de um fundo de investimento. Fundo de investimento, ele não deduz do seu imposto de renda. Quando a gente fala de fundo de pensão, o fundo de pensão é uma previdência complementar, que aí englobam as 3 questões essenciais, e aí tudo, 100%, a morte, a invalidez e a previdência por si só, elas se juntam, né? No caso que a gente usou o exemplo dos R$300, no cômputo do ano, tudo que você fizer de contribuição, inclusive os aportes, eles são dedutíveis do imposto de renda. Quer dizer, e chega até 12%, chega até 12% de abatimento, é muito legal. Vale muito a pena, e nós temos casos de profissionais que chegam ali perto de novembro e dezembro, tem ali um valor a mais que acabou entrando e tudo mais, fazem os aportes exatamente para fechar o ano com um valor bem agressivo de contribuição do ano, para que ele possa ter uma dedução ainda maior no imposto de renda. Gente, quer dizer, você está contribuindo, você está guardando dinheiro para você, e aí na hora de declarar o imposto, você ainda consegue um pouquinho a mais. E por incrível que pareça, se você fizer o cálculo do quanto você consegue de dedução, você consegue ainda, inclusive, ter ali parte do que você contribuiu de volta. Assim, óbvio. Já deu vontade de ter. Eu não sou engenheira. Triste. Você falou, não sei. Eu vou em reunião, mas você é engenheira? Eu falei, não, sou jornalista. Tem cara de engenheira, mas não sou. Não é, né? Precisa arrumar alguém que te dê esse direito. Pois vou. Algum familiar que possa te dar esse direito. Eu tenho uma irmã engenheira. Ah lá. Vou ter um papo com ela. Tem as suas regras, tá? Sim, mas sim. Dá pra se pensar, sim. Então, assim, Larissa, eu não sei se ficou esclarecido. É óbvio que é um tema bastante amplo, por isso que a gente fala que é consultivo. Exato. A gente precisa, de fato, atender o profissional, explicar, mas é algo que você precisa, né? O profissional, ele não pode pensar, e a gente percebe cada vez mais a procrastinação no ser humano, né? E isso é muito triste, porque se eu pudesse, eu ficaria aqui com vocês horas trazendo exemplos que nós, infelizmente, acabamos presenciando no nosso dia a dia, de pessoas que, por exemplo, eu não quero hoje, né? Geisa, obrigada,
preocupada, eu não tenho vou pensar. Vou falar com a sogra, com o marido, com o cachorro, com o papagaio, que a gente escuta bastante. E aí, o que acontece? Dali 3, 4 meses, a gente lembra daquela pessoa que falou aquele não pra gente, e quando a gente liga, a pessoa ou descobriu um câncer, acontece, principalmente mulheres, que tá aumentando muito o caso de câncer de mama, e é incrível, e aí a pessoa não pode mais ter o benefício. Você tem que pensar com saúde. Tome as suas decisões enquanto você tá com saúde, porque depois que você adoece, você vai querer correr atrás de tudo isso e ninguém mais vai querer te aceitar, porque agora você é um risco excluído. E você entrando já não tem carência, já é um benefício que está muito aquém de outros, né, que nós vemos por aí. Então, não tem por que não, na verdade. Assim, nada se compara ao fundo de pensão da Tecnoprev, né, da sua entidade de classe, porque chega a ser assim até chato se você for parar para comparar, porque você vai ver o quanto você perde de dinheiro se você for parar para ver em outras coisas, se você tá deixando de pensar na sua família. E o fundo de pensão, ele é um ato de amor, porque se você se ama, se você ama a sua família, você tem que ter, não importa o valor, mas tenha, porque se acontecer qualquer coisa, você está coberto. E eu falo isso por mim mesma, sabe? Eu sempre falei assim, imagina, se acontecer qualquer coisa comigo, eu não quero que meus filhos percam a escola particular, que eles percam acesso ao plano de saúde deles, né? Então, isso é muito importante, a conscientização. E os consultores estão aqui para isso, para te trazer esse óculos e fazer você enxergar através dos olhos de quem tem essa experiência, porque às vezes a gente tá na correria do dia a dia e a gente não pensa no dia de amanhã. Não, de certa forma, assim, eles acham que você está pensando no lado negativo da coisa, não é isso, né? A maioria dos engenheiros aí é lógico, é objetivo, então é uma coisa. Se a gente fizer as contas, eu que não sou lógica, tô entendendo. Né? Então, para quem não tem por que não há malefícios aí. Não existe nada que, assim, é o que a gente fala, não existe nada que seja ruim dentro do... Só tem coisas boas, Exatamente. Só tem coisas boas, só. E às vezes falta informação, então por isso que é muito importante levar ao conhecimento dos profissionais, porque às vezes eles não têm o benefício por falta de conhecimento, e não é nem porque, não quero, mas aquele que sabe que tem e não tem, por favor, gente, tá perdendo tempo, você não tá sendo um bom pai, uma boa mãe, porque se você for, e olha que eu pego pesado, eu falo, e às vezes eles fazem essa carinha mesmo, eles só olham assim pra mim e falam, nossa, mas precisa falar desse jeito? Precisa, porque se a gente não mostra pra você a realidade, você acha que o mundo é essa mil maravilhas, e não é, gente, não é. Pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? Pode ser que você hoje esteja super jovem e saudável, mas você não sabe o que pode acontecer com você. E eu trago um exemplo bastante claro de 34 anos, uma pessoa, um engenheiro super jovem. Ele foi passar por um procedimento extremamente simples, e ele saiu da cirurgia com a parte cognitiva e motora todinha afetada. Nossa. E sabe qual que era o mais triste? Ele estava inativo no plano. Ele tinha Tecnoprev, mas ele estava inativo. O que é estar inativo? Quando a pessoa para de contribuir. Se você parar de contribuir um mês, você já fica inativo ou não? Você não fica inativo no primeiro mês. Mas se você juntar ali algumas mensalidades sem pagar, aí você se torna inativo, tá? Isso dentro do painel do participante você consegue acompanhar. Se você deixar o seu plano inativar e você falar, não, eu tenho Tecnoprev, aconteceu alguma coisa comigo, você não tem. Tem que estar lá participando. Sim, gente. É a mesma coisa que o INSS. Se você não contribuir com o INSS, você querer chegar lá falando, olha, acabei me acidentando, eu quero ter direito, você não vai ter. Não, você vai ter que pagar os atrasados. Né? E olhe lá, né? E olhe lá. Porque aí vai ter toda aquela regra que aí entra. Mas enfim, é importante. É um benefício que te traz diversos, né? A gente fala assim, a gente falou de imposto de renda, a gente falou de extensão para os beneficiários. É um benefício que também te possibilita uma sucessão. O que significa isso? Como a gente falou, se caso acontecer qualquer coisa comigo, o benefício passa para os seus beneficiários, né? Ele não responde por dívidas, por se tratar ali de um benefício de sobrevivência. Se você tem a empresa e tem ali corre-se o risco de você ter os seus bens penhorados, o benefício de fundo de pensão, ele não pode responder por isso. Tá? Ele não pode ser penhorado, não pode responder por nenhuma dívida, tá? Então, são diversas vantagens
vantagens dentro de um único benefício, que aí é bastante interessante que você participe de uma consultoria, atenda os consultores não estão aqui para te vender nada, muito pelo contrário, é um benefício que você tem. Tire suas dúvidas, né? Tire suas dúvidas, façam simulações, a simulação está aqui para te mostrar o quanto você contribui versus aquilo que você tem de retorno, né? Geisa, não cabe, como a gente já falou, e eu volto a insistir, isso não cabe no meu orçamento, eu tenho certeza que alguma coisa vai caber, né? Só não fique sem. Exato. Quero que você passe os contatos, né? Onde que o engenheiro técnico que é credenciado, ele pode verificar, né? Esse cálculo, em quais canais? Bom, primeiramente, vocês podem acessar o site Tecnoprev, né? Se vocês colocarem lá da Tecnoprev no Google, vocês já vão entrar diretamente no site certinho. Mas, caso vocês sejam da região aqui, nós estamos em Sorocaba, se vocês forem da região de Sorocaba, eu também atendo todo o DDD-19, tá? Então, totalmente, todo o DDD-19 é atendido pela Geisa. Então, podem entrar em contato comigo. Posso deixar o telefone, Larissa? Pode. Então, meu telefone é o 11 99949 6056. Estou à disposição de todos os engenheiros, dos cônjuges, dos filhos. Façam as previdências dos seus filhos, dos sócios, porque você pode fazer também do seu filho. A acumulação do seu filho também é possível, tá? Fazer já desde que nasceu. Ele nasceu. A gente tem casos de engenheiros que têm o Tecnoprev ativo. Teve o filhinho, ligou e falou: Geisa, agora eu estou com um filhinho, quero fazer pro meu filho também. Então, imagina que gostoso você contribuir pouquinho ali por mês, chegar lá na frente, seu filho vai te agradecer, porque você pensou nele lá na frente. Repete o telefone, por favor. 11 99949 6056. Perfeito. É isso, Geisa, quero muito agradecer. Imagina. Eu sei que, como a Geisa falou, né, há mais dúvidas a serem sanadas, claro, mas como é muito individual, muito específico, então entre em contato, tire suas dúvidas, ela está à disposição justamente, né, como disse, para não te vender, mas para tirar suas dúvidas e para você entender um pouco mais como funciona e que realmente... Avaliando de fora, gente, é um benefício, é só benefício. Só benefício. Não tem muito mais coisa para falar, que aqui o nosso tempo é curto, a ideia é ser objetivo e mostrar para vocês a necessidade. Entre em contato com os consultores e a gente vai sanar todas as dúvidas. É isso. Fica por aqui mais um AEAScast, hoje falando de previdência complementar à Tecnoprev. Então, você que quer mais informações, entre no site ou entre em contato aí pelo telefone da Geisa, que volta aí o episódio e anota o telefone para tirar suas dúvidas. Este é mais um, claro, videocast diretamente pelo YouTube da associação e também pelos canais de podcast, o aescast.com.br e também os agregadores de podcast. Claro, entre no site aescast.com, o aescast, tudo aescast. Entre no site aes.org.br. Redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, estamos em todo lugar. Tem cursos, tem muitas coisas que vocês podem acompanhar na agenda, fazer sua inscrição e é gratuito. Assim como o CREA também está na mesma unidade lá, né, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, fica na Avenida Mário Campolim, 434, no Parque Campolim. Também pode ir lá para tirar suas dúvidas. É muito simples o atendimento, agendamento eletrônico, né? E a AES também, claro, está à disposição para vocês. Gente, ficamos por aqui. Mais um episódio do AEScast. Até o próximo. Tchau, tchau.